Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema da aula é ferramentas de automação para campanhas eleitorais. Eu queria trazer aqui algumas ferramentas que nós podemos usar nesse processo do planejamento e desenvolvimento das campanhas eleitorais. Veja a introdução, que é a frase preliminar que vai pautar aí a nossa conversa. O texto diz o seguinte, vejamos. As campanhas eleitorais modernas estão cada vez mais recorrendo à automação para otimizar suas estratégias e as campanhas gamificadas não são a exceção. A automação oferece uma série de benefícios, desde a economia de tempo e recursos até a personalização e o acompanhamento eficiente do engajamento dos eleitores. Nós vamos trazer aqui algumas ferramentas de automação que são usadas comumente, né, em campanhas eleitorais gamificadas, juntamente com alguns exemplos que você pode ter ideias, né, para poder aplicar na sua campanha. O primeiro slide que vai trazer com relação à plataforma de gestão de relacionamento com eu ia falar com o cliente, mas é com o eleitor. Muito bem. CRM. Veja, essas plataformas permitem às campanhas gerenciar e acompanhar o relacionamento com os eleitores de forma eficaz. Elas ajudam a coletar, armazenar e analisar dados dos eleitores, facilitando a segmentação de público e personalização das interações. Um CRM é um sistema que permite às campanhas políticas gerenciar e monitorar o relacionamento com os eleitores de forma eficaz. Ele centraliza informações sobre os eleitores, como histórico de interações, preferências, dados demográficos e também dados comportamentais. Algumas funcionalidades técnicas que eu preciso colocar aqui para você. A primeira é a coleta de dados. Perceba que as plataformas CRM coletam dados de várias fontes, como inscrições, interações em redes sociais, formulários online, entre outros. Segundo aspecto, o armazenamento seguro. Os dados dos eleitores são armazenados de forma segura em um banco de dados centralizado, garantindo conformidade com regulamentações de proteção de dados. O terceiro aspecto importante aqui é a análise de dados. Ferramentas de análise integradas permitem que as campanhas avaliem o comportamento dos eleitores, identifiquem padrões e segmentem o público com base em diversos critérios. Quarto aspecto, a personalização. Com base nas informações coletadas, é possível personalizar as interações com os eleitores, enviando mensagens direcionadas e relevantes para o público. Quer um exemplo prático para a gente poder conseguir pensar sobre esse aspecto? Vejamos que durante uma campanha eleitoral, uma equipe utiliza um CRM para gerenciar o relacionamento com os eleitores. Eles segmentam os eleitores com base em critérios como idade, localização e também interesses políticos. Para envolver os eleitores em atividades gamificadas, eles utilizam o CRM para enviar convites personalizados para jogos, quizzes ou desafios políticos, de acordo com o interesse de cada segmento de eleitores. Dessa maneira, a campanha ela será mais assertiva com o público em questão. Próximo aspecto, ferramentas de e-mail marketing. Vamos lá? Vamos avançar? O e-mail ainda é uma ferramenta poderosa para a comunicação direta com os eleitores. As ferramentas de e-mail marketing permitem criar campanhas automatizadas, enviar mensagens segmentadas e acompanhar métricas de desempenho. Então, é possível gerir aqui os recursos de forma satisfatória. Perceba que o e-mail marketing é uma estratégia que vai utilizar o e-mail como meio de comunicação para enviar mensagens promocionais, informativas ou de engajamento para uma lista de contatos. Nós temos aqui alguns elementos que você precisa se atentar. O primeiro é a criação de campanhas. As ferramentas de e-mail marketing permitem criar campanhas visualmente atraentes, com templates personalizáveis e opções de design flexíveis. Segundo item, a segmentação de público. É possível segmentar a lista de contatos com base em critérios, como idade, localização, interesses e históricos de interações. Outro elemento importante é a automação. O recurso de automação permite enviar e-mails programados com base em gatilhos específicos, como inscrições, aniversários ou interações anteriores. Quarto item, análise de métricas.
As ferramentas fornecem métricas detalhadas sobre o desempenho das campanhas, incluindo taxa de abertura, cliques, conversões e engajamento. Quer ver um exemplo prático? Durante uma campanha eleitoral gamificada, a equipe utiliza uma ferramenta de e-mail marketing para enviar mensagens automáticas de agradecimento aos eleitores após a participação em atividades como quizzes ou desafios políticos. Esses e-mails são segmentados com base nas preferências dos eleitores e incluem incentivos para continuar engajados, como a promessa de recompensas ou convites para eventos exclusivos. Dessa maneira, as ferramentas de e-mail marketing desempenham um papel crucial ao permitir o envio de mensagens direcionadas e personalizadas, aumentando dessa maneira o engajamento e a participação dos eleitores em atividades gamificadas durante uma campanha eleitoral. Outro elemento importante são as plataformas de mídias sociais integradas. Seguimos. Essas plataformas permitem agendar publicações, acompanhar métricas de engajamento e interagir com os eleitores em diferentes canais de mídia social de forma centralizada. Muito bem. Algumas funcionalidades técnicas, né, desse processo. O primeiro item que nós podemos colocar é o agendamento de publicações. Os usuários podem criar e agendar postagens em diferentes plataformas de mídia social com antecedência, garantindo uma presença consistente e oportuna. Segundo item, monitoramento de métricas. As plataformas oferecem análises detalhadas sobre o desempenho das publicações, incluindo métricas de engajamento, alcance e impressões dentro desse contexto. Terceiro item, integração de canais. Permitem a integração de várias contas e perfis de redes sociais, possibilitando a publicação cruzada de conteúdos e uma abordagem integrada da campanha. Quarto item, gerenciamento de interações. As equipes podem monitorar e responder a comentários, mensagens e menções em tempo real, facilitando dessa maneira a interação com os eleitores. Quer ver um exemplo prático? Durante uma campanha eleitoral gamificada, a equipe utiliza uma plataforma de mídia social integrada para agendar automaticamente postagens sobre desafios e competições gamificadas em plataformas como o Facebook, o X, que é o Twitter e o Instagram. Essas postagens elas são programadas para serem publicadas em horários estratégicos, aproveitando os picos de atividade dos eleitores e garantindo uma presença consistente ao longo da campanha. Dessa maneira, as plataformas de mídias sociais integradas oferecem uma solução eficaz para o gerenciamento e a interação nas redes sociais durante campanhas eleitorais gamificadas, aumentando dessa maneira o alcance e o engajamento com os eleitores, de forma centralizada e eficiente. Eu queria finalizar aqui essa nossa conversa a partir das ferramentas de análise de dados. Vamos lá. Para avaliar o desempenho das atividades gamificadas, é essencial contar com uma ferramenta de análise de dados que possam fornecer informações, insights valiosos sobre o engajamento dos eleitores e o impacto das estratégias. Alguns elementos importantes aqui, chaves, que nós precisamos nos atentar. Primeiro item, a coleta de dados. Captura informações cruciais sobre o comportamento dos eleitores durante as interações gamificadas, como cliques, respostas a desafios e tempo de envolvimento. Segundo item, processamento de dados. Transformam os dados brutos em métricas compreensíveis e acionáveis, permitindo uma análise mais precisa e eficiente. Terceiro item importante aqui, análise de métricas. Avalia uma variedade de métricas, incluindo taxa de participação, tempo médio de interação, conversões de eleitores e outras estatísticas relevantes. Por fim, a geração de insights. Identificam tendências, padrões, que são valiosos a partir dos dados coletados, fornecendo informações cruciais para a tomada de decisões estratégicas que serão aplicadas. Quer ver um exemplo prático sobre essa questão? Vamos imaginar que durante uma campanha eleitoral gamificada, a equipe utiliza uma ferramenta de análise de dados para monitorar métricas como taxa de participação, tempo médio de interação e conversões de eleitores. Com base nessas métricas, a equipe identifica padrões de comportamentos dos eleitores, gere esses elementos sobre a eficácia das estratégias
gamificadas e faz ajustes rápidos e eficazes para otimizar o desempenho da campanha. Nós podemos colocar diversos benefícios sobre a importância das ferramentas de análise de dados. Primeiro, que permite uma avaliação objetiva e baseada em dados do desempenho das atividades gamificadas. Segundo, que facilitam a identificação de áreas de melhoria e oportunidades de otimização nas estratégias de engajamento dos eleitores. E, por fim, contribuem para uma tomada de decisão mais informada e eficaz por parte das equipes de campanha de forma satisfatória. Eu espero que você tenha compreendido esses elementos. Eu queria finalizar minha conversa dizendo o seguinte, que ao aproveitar as ferramentas de automação adequadas, as campanhas eleitorais podem alcançar uma eficiência e eficácia significativa, garantindo maior envolvimento dos eleitores e um impacto positivo nas eleições. Nós ficamos por aqui. Eu gostaria de continuar incentivando a sua pesquisa e o seu estudo. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau!